Olá, seja bem-vindo ao dia 308 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 17, iremos à carta de Tito, no capítulo 3, iremos ao profeta Oséias, no capítulo 10 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 129, Salmo 130 e Salmo 131. Aqui em 2 Reis, no capítulo 17, nós vamos ler o reinado do último rei de Israel, que foi Oséias. Nós vamos ler também o Israel sendo castigada com o exílio e também o repovoamento de Samaria. Vamos a essa leitura em 2 Reis, no capítulo 17, que diz assim: No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o predecederam. Salmanaser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumavam fazer anualmente. Por isso, Salmanaser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os deportou para Hala, em Gozã, do rio Rabor e na cidade dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto aos outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes dos reis de Israel havia introduzido. Os israelitas praticavam o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam ao Senhor, às suas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e lhes entreguei por meio dos seus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como os seus antepassados, e não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor. Embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imite. Abandonaram os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acera. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e as filhas em sacrifícios e praticaram adivinhações, feitiçarias, venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-lhe a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que introduziu Israel a de deixar a seguir o Senhor e levou a cometer grandes pecados. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde até hoje permanecem. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfavaim e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram algum dentre os povos
Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Senhor daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu essa ordem: faça um dos seus sacerdotes de Samaria que levem vocês prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar a Deus. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses em diversas cidades, em que moravam, em que puseram altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os da Cuta fizeram Nergal, e de Ramate fizeram Acima. Os abeus fizeram Nibás e Tartaque, e os servavitas queimaram seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Servaim, Serfavaim. Eles adoraram o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam a Deus, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde eles haviam sido trazidos. Até hoje, eles costumam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com seus decretos, com as suas ordenanças, com as leis e os mandamentos que o Senhor deu aos seus descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez aliança com os israelitas, eles ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder, com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante deles vocês se inclinarão e oferecerão sacrifício. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos seus decretos, às suas ordenanças, às leis e os mandamentos que eles lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, e não se esqueçam a aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos seus inimigos. Contudo, eles não lhes deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas, mesmo quando esses povos adoravam o Senhor. Também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo a Tito. No último capítulo de Tito, o apóstolo Paulo, ele fala, aqui no capítulo 3, ele fala sobre a conduta cristã e ele também faz algumas observações finais. Vamos à leitura dessas condutas cristãs? Diz assim, Tito 3. Lembra a todos que sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira, uma segunda vez. Depois disso, o rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu enviar Artemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutíveis. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês.
Vamos agora ao livro do profeta Oséias. Hoje, no livro do profeta Oséias, nós faremos a leitura do capítulo 10, onde há uma continuação dele, o profeta falando sobre o castigo de Deus que traria sobre Israel. Vamos à leitura sobre esse castigo. Oséias capítulo 10. Israel era uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivesse um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro, de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim será humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, eu os castigarei. Nações serão reunidas contra eles, para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o seu jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no solo não arado. Pois é a hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as fortalezas serão devastadas. E Salmã devastou Bet Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas juntos dos seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Vamos agora à, à nossa leitura, voltar a nossa leitura para o livro de Salmo. Salmo, hoje nós faremos a leitura de três capítulos de Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 129, de Salmo 130 e de Salmo 131. São salmos também de peregrinação e salmos dedicados e escritos por Davi. Vamos a esses salmos, a essas canções? Diz assim, Salmo 129. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguirão vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não encham as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos, e que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós o abençoamos, em nome do Senhor. Salmo 130. Das profundezas clama a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, registrastes os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel,
pois no Senhor há amor leal e na plena redenção, e o próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Grato pela tua companhia, que Deus abençoe a tua trajetória dentro desse período de leitura bíblica anual. E se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia de leitura bíblica. O teu esforço em acompanhar a leitura não será em vão. Você será recompensado com enriquecimento e sabedoria que vem dos céus. Até amanhã.